Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse áudio, porque vai ser um podcast. E, e esse podcast eu fiz no intuito de falar de Deus. Tem um ano que eu resolvi viver minha vida de forma integral para o Senhor. E, e ainda vivo. Mas eu percebi que eu tenho tempo, bastante tempo. Vou olhar no meu telefone lá, umas 3 horas em rede social, eu falei assim, tô tendo tempo então, né? Então, nada melhor que gastar esse tempo de uma forma útil. Fazendo o quê? Falando sobre Jesus, né? Que é o que eu vivo fazendo, é o que meu coração queima, é falar de Jesus. E esse podcast vai ter o nome de Keep Going. É inglês? Eu sei inglês. Nope. Mas eu sei o significado dessa frase que é continue, avance. Porque eu vejo que o reino é muito sobre isso, né? Sobre avançar, sobre continuar. Porque tem dias que são realmente difíceis, dias que a gente vai estar bem desanimado, mas a gente decide continuar. Por quê? Porque somos amigos de Deus. E amigo é aquele que fica nas horas difíceis, nas horas fáceis, nas horas tristes e felizes. A gente não sai do lado do nosso amigo. Então somos pessoas que continuam, que perseveram. E, e meu nome é Reuel, tenho 27 anos de idade. Nasci na cidade centro-oeste de Minas Gerais, chamada Divinópolis, famosa capital da moda, muito boa, melhor cidade. Te garanto, de Minas Gerais. Você faz tudo, tem tudo, é perto de tudo, é interior, você conversa com todo mundo, opa, todo mundo te responde, opa, e aqui tem essa vibe. E mas antes disso eu queria me apresentar, né? Igual eu falei, alguns me conhecem, mas muitos talvez não. E eu tenho uma história, né? Uma história de vida. Esses 27 anos de idade. Eu queria compartilhar com vocês hoje. É algo que eu faço pouco, né? Eu conto pouco a minha história. Geralmente, quando alguém me pergunta, mas é uma história realmente linda, porque realmente eu vejo, né? Eu vejo a graça de Deus. Eu vejo o que Deus fez na minha vida. E eu não merecia, de verdade. Queria começar com o seguinte. Aos, eu cresci num lar cristão. Ó, chutei a câmera. Eu cresci no lar cristão, mas logo na minha adolescência eu já queria saber mais sobre o mundo, queria conhecer o mundo e então, apesar de ter nascido no lar cristão, apesar de ter um vô pastor, um pai e uma mãe que me instruíram na palavra, que me ensinaram sobre o Deus, mas eu ainda não conhecia Deus. Conheci o Deus do meu vô, Deus do meu pai, Deus da minha mãe, mas não o meu Deus ainda. Isso me faz lembrar muito, parafraseando da passagem de Jó, né? 42:5, se não me engano, que fala, né? Antes eu te conheci de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus olhos. E eu acho que a minha história é baseada nisso, que antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. E com isso eu não tinha um relacionamento, né? Então, então, a primeira oportunidade que eu tive de correr, eu corri o mais longe, o mais rápido que eu podia. E aos meus 15 anos, na primeira oportunidade, eu saí de casa. Eu juntei minhas malinhas, bem criança, e fui. Fui sem olhar para trás, sem avisar, só peguei e fui. E com 15 anos eu sempre fui muito intenso na vida. Então eu sempre queria aproveitar tudo ao máximo, queria fazer tudo ao máximo. Então eu fui de cabeça no mundo. Com 15 anos eu já comecei a fumar. Com 15 anos eu já comecei a beber. E esses 15 anos se tornaram 10 anos fumando, 10 anos bebendo. E por enquanto eu quero entrar nessa parte. Consegui meu primeiro serviço com 15 anos e onde eu comecei a fumar, comecei a ganhar dinheiro e comecei a ver que era bom. Falei, opa, tem alguma coisa aqui.
E comecei a perceber que pessoas me tratavam melhor por eu ter dinheiro, me tratavam melhor por eu ter consideração e respeito. Então eu percebi que tinha algo no mundo que chamava a atenção dos outros. E era dinheiro e poder. Então com meus 15 anos eu comecei a correr atrás disso. Só que eu vi que, de certa forma, trabalhando não ia dar certo. Não ia dar certo eu fazer tudo que eu queria, tudo que eu estava vendo. Então comecei a conhecer pessoas que se envolviam com questões erradas, né? Com criminalidade. E nisso eu gostei. Eu falei, opa, aqui é meu lugar, hein? E nessa eu comecei a me afundar mais, né? Comecei a envolver com pessoas erradas, comecei a frequentar lugares errados ao ponto de, com 15 anos, eu ver a primeira pessoa morrer na minha frente. Com 15 anos, eu vejo um cara cair baleado na cabeça sobre os meus pés. Com 15 anos, eu vejo eu nem me importar. Eu já não tinha nem amor mais em mim. Eu só queria sair do lugar e fugir do acontecido para continuar a minha festa. E com isso, eu fui entrando mais, conhecendo mais coisas, vivendo mais coisas. Aos meus 17 anos, eu já ajudava alguns meninos a vender coisas erradas, a fazer coisas erradas. E já estava envolvendo pessoas bem da pesada, pessoas bem envolvidas com a criminalidade, ao ponto de quase ser baleado junto com um amigo numa sorveteria, e ao ponto de ter que fugir da polícia no meio do mato, com a polícia dando tiro. Então por isso que eu falo que é uma história realmente que eu vejo a graça de Deus. Porque muito desses acontecimentos não era nem para eu estar aqui hoje em dia. Meu resumo dos meus 15 a 18 anos foi isso. Vou ver com coisa errada, com bebida, mulheres, e comecei a conhecer as drogas. Comecei a usar bastante droga, porque eu, como eu falei, sempre fui intenso. Então, um baseado no serviço tinha que ser dois. Uma bala no serviço tinha que ser duas. Então sempre eu queria viver intensamente tudo que eu podia. E nisso eu comecei a me relacionar, né? De forma indevida, né? Ter relações e me aproximar de pessoas que não deveria. E quando a gente está afastado de Deus, a gente se relaciona de forma errada com as pessoas, né? Eu não era dependente de Deus, né? Como eu corria de Deus, eu era dependente de pessoas, né? Então minha dependência era colocada nas pessoas, não em Deus, né? Então quando acontecia alguma coisa errada, ou quando algum relacionamento dava errado, eu comecei a ficar triste, né? Comecei a criar traços de depressões e muita droga sintética que mexe muito com o cérebro. Então, isso começou a me afetar de forma que se tornou uma depressão ou algo parecido, né? Na época eu não tinha total ciência disso, também nunca procurei saber, né? Porque, pô, quem que faz terapia? Na minha época não era assim, né? A gente resolvia, a gente é homem, a gente tinha que se resolver sozinho, né? E com essa vida assim de drogas e dependências em pessoas, comecei a ter essa depressão, essa ansiedade ao ponto de, aos 18 anos, eu tentar suicidar. Aos 18 anos, eu lembro que foi um dos dias que eu sabia que Deus estava comigo, apesar de ainda correr dele, porque eu já estava totalmente drogado, bêbado, e fui em caminho à cachoeira, porque eu queria acabar com a minha vida naquele dia. Mas eu lembro até hoje, eu não consegui dar o último passo. Quando eu queria dar o último passo, alguém me parou e comecei a chorar e não consegui completar o que eu fui fazer, né, que era me suicidar. E eu sinto, hoje em dia eu vejo que foi a graça de Deus, né? Eu volto para casa, converso com minha mãe, foi uma coisa bem chata. E, e ali, a partir daquele momento, então, já começa a ter mais ansiedade, mais depressão, e começa a envolver mais com droga, mais com bebida. E aos 18 anos,
Aos 18 anos eu. Então eu começo a trabalhar, né? Mas eu começo ainda a vender alguma droguinha ali, outra aqui. Aos olhos da população, era um cara tranquilo, um cara de boa, daquele jeito, malandro de viver, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro que a gente aprende a viver nas ruas, né? E aos meus 18 anos eu já não usava tanto droga mais, mas ainda gostava demais de uma festa, de beber. Então, eu queria fazer coisa errada, mas queria ter meu dinheiro certo também para não ficar dando tanto na cara, né, como se dizia. Então, eu trabalhava muito, trabalhava de dia e de noite e ficava virado, só trabalhava, chegava em casa, saía pra rua, ia beber, ia fumar, ia viver a vida e era esse ciclo. E esse ciclo não acabava nunca. Continuei me relacionando com pessoas erradas, continuei usando várias drogas nos finais de semana. Eu já não era dependente, mas eu gostava, né? Eu achava que eu precisava da droga para viver. Eu achava que eu precisava da droga para fazer uma festa, para viver no meio do povo, porque ao decorrer desse tempo eu tinha visto um amigo meu morrer, eu já tinha passado por quase morrer também, questão de crime, e então eu andava muito suspeito, né? Andava muito, não confiava em ninguém. No mundo você aprende que não deve se confiar, o amor mata, a confiança é ingrata. Então, eu vivia numa paranoia 24 horas por dia e o jeito de eu sair dessa paranoia no final de semana era usando uma droga, me embriagando, né? Que era a forma que eu tinha de não pensar, né, nas coisas que passavam na minha cabeça. Então, no final, era assim, uma pessoa dependente para viver, né? Para ser feliz. Eu achava que eu precisava de uma droga, né? E basicamente foi isso. Sofri, algo, sofri acidente de carro, sofri um acidente de moto, então realmente foi a graça de Deus me guardando sempre, né? E, e quando eu chego nos meus 18 para 19, eu perco um amigo, né? E foi assassinado. Eu gostava muito dele e nesse dia eu caí em si, né? Tipo assim, eu caí para a realidade na questão da vida que eu tava vivendo relacionado à criminalidade, relacionado a essas coisas, porque eu acordei e falei assim, pô, realmente é verdade. É cadeia ou caixão. E então, quando eu vejo esse amigo meu falecendo, então, a partir dos meus 19 anos, eu já não quero mais saber de crime, saber de mexida errada. Então, eu fico só na minha mesmo, com minhas droguinhas, e me afasta da criminalidade, afasta das pessoas que eu andava, né? E, e de certa forma, na minha cabeça eu tava bem, né? Falei assim, pô, já não tô envolvendo com crime. De vez em quando eu vendo uma droga. Trabalho o dia inteiro. Então, na visão do mundo hoje em dia, eu tava tendo uma vida boa, né? Uma vida longe do que é errado, assim, de certa forma. Tava ganhando meu dinheiro honestamente. Só que ainda eu tava afogado, tava distante de Deus. Tava continuando uma vida de prostituição, uma vida de droga, uma vida de farra. Não sabia o que era viver sem beber ou sem fumar um cigarro. E me lembro que no meio desse caminho eu tenho muitos amigos até hoje, graças a Deus. E eu tenho contato após, após me converter, né? Após me entregar minha vida de novo a Jesus. Até hoje eu tenho contato e eles mesmos comentam comigo que eu brincava e falava assim, né? Eu não consigo viver sem meu cigarro, mano. Pode acontecer qualquer coisa comigo. Eu posso ficar sem mulher, posso ficar sem dinheiro, posso ficar sem carro, sem moto, mas não me deixe sem meu cigarro. Sem meu cigarro eu não consigo viver, né? Só que hoje em dia eu vejo que eu não consigo viver sem Deus, né? Você pode me tirar tudo, mas me tira Deus de mim. Me tira a presença de Deus de mim. Porque é o que me move, né, hoje em dia. E o legal disso tudo é que hoje em dia a graça de Deus eu vejo aquele versículo quando Paulo fala que onde teve o pecado, superabundou a graça, porque eu vejo isso na minha vida. Porque nesses 10 anos que eu tive afastado, afogado, né, em vícios, em bebidas e drogas, muitas pessoas estavam comigo.
E quando eu converti, entreguei minha vida, essas pessoas continuaram comigo e hoje elas veem, né? Sem eu precisar falar, elas viram o que Deus fez na minha vida. Graças a isso, hoje em dia eu consigo, né? Muitas pessoas vão na igreja comigo, me perguntam sobre Jesus, me perguntam alguma coisa que eles não entendem na Bíblia, eu leio a Bíblia e vem perguntar pra mim. Então, tipo, realmente eu vejo na minha vida esse versículo, né? Onde teve o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso é muito interessante, né? Mas calma, calma, não acaba ainda não a história. Interti aqui. É, o meu resumo foi esse, então, né? De bases 15, drogas, bebidas, vida errada. 18 anos tava com a vida aos olhos humanos melhorzinho, mas ainda era folgado em independências. E isso se prolongou meus 20 até meus 24 para 25 anos de idade, né? Já tinha se passado 10 anos que eu tinha saído de casa e eu ainda continuava nessa, né? Preso no mundo, né? Preso ao pecado, realmente, essa vida de pecado que nos cega e onde os valores eram todos invertidos, onde trair uma mulher é bonita, onde bater em alguém é bonito, onde vender uma droga é bonito, onde roubar é massa, onde matar é top. E realmente o pecado faz isso com a gente, o pecado quebra a imagem, né? E realmente não tinha valor nenhum na minha vida, né? Valores cristãos, valores que a Bíblia nos ensina a seguir, né? Já não existia mais para mim. E realmente eu era aquela pessoa que fugia de Deus, fugia, fugia. Eu lembro que eu olhava pro espelho e falava, quero ser ruim, quero ser a pior pessoa do mundo. Então, realmente eu fui aquela pessoa que correu, correu, correu. E, e acontece que aos 25 anos de idade, eu vivendo no auge da minha loucura, tava ganhando dinheiro, tava tendo uma vida de bacana, ia para as festas, descia combo, saía com muitas mulheres, tinha muitos amigos. E, e acontece o seguinte, trabalhava, né? Igual eu falei, né? Sempre gostei de trabalhar. Tinha acabado de sair de um serviço bom, tava recebendo seguro-desemprego. Tinha arrumado serviço de manhã no agropecuário e de noite eu entregava pizza ainda. Tipo assim, eu ganhava uns 3 a 4 salários por mês. Eu falei assim, agora eu tô feito. Eu falava com minha mãe, agora eu vou comprar é tudo, comprar meu carro bom, comprar uma moto. E no primeiro dia que que eu ia pegar o dinheiro, primeira vez, essa bolada de dinheiro, fui entregar, fui entregar a pizza e o que me acontece? Fui atropelado aos 25 anos de idade, quando eu achei que tudo ia cooperar pro meu bem, onde eu achei que tudo ia ficar bem. Eu tenho o acidente mais grave da minha vida, né? Onde realmente me encontrei no chão, jogado. Não sentia minha perna, só via sangue, gente rodeando. Ali eu achei que era o fim, né? Ali foi onde eu me vi jogado no buraco e eu caí no chão só perguntava, por que eu, Deus? Eu não tava na minha cabeça, né? Eu não tava fazendo nada de mal, tava trabalhando. Por que eu? Porque eu já sou sozinho. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E vira um caos. Vou parar no hospital, tem que ir pra outra cidade, na outra cidade eu chego, o médico não tem médico, eu fico 12 horas sangrando numa sala médica. Eles já diluindo soro na minha veia, porque não tinha nada para fazer até o médico chegar. O médico chega às 7 horas da manhã, sofreu acidente 8 horas da noite, 7 horas da manhã chega o médico, eu entro pra sala de cirurgia, apago. Quando eu acordo, não sentia a perna, né? Que eu tinha tomado aquela anestesia hack, mas eu não sabia, não sentia a perna. Eu falei, perdi. Deu ruim. Tô vivo, tô sem perna. E agora? Mas era. Mas eu tava com a perna, graças a Deus. E quando eu olho pra minha perna, tinha um ferro todo tamanho pra fora da perna. E ali eu já fico numa raiva de Deus. Ali eu já não tava entendendo mais nada, eu só sabia chorar porque eu virava pra minha mãe e falava, mãe, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? E ali eu chorava.
porque eu não sabia como seria minha vida. E quando o médico vai conversar comigo, eu descubro que eu vou ter que ficar mais 3 a 4 meses de cama. Ali já bateu um desespero. Eu ia ter que fazer toda a recuperação para voltar a andar. E essa brincadeira me custou 9 meses. Fiquei 4 meses de cama, e mais 5 meses para reabilitação e para sair da cama para começar a vida normal, né? Então, me custou quase um ano numa cama, sem andar direito, sem fazer nada. E vocês lembram que no início eu falei que nessa caminhada eu tinha começado a ter alguns traços de depressão, ansiedade, me sentia muito rejeitado, sempre precisava achar que tinha que fazer alguma coisa para ser aceito. Imagina esse cara, 4 meses deitado numa cama, num quarto, 4x4, não cabe nem 3 pessoas em pé juntas. Imagina como foi minha cabeça durante esses 4 meses. Depois, durante mais um tanto de fisioterapia para voltar a andar, eu desaprendi a andar. Eu fiquei maluco, 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 maluco. Não queria saber de Deus. Comecei a usar droga dentro de casa porque eu tava de cama e eu falava com minha mãe: já não posso fazer nada na minha vida sem deixar eu usar nenhuma droga. Então eu comecei a desonrar meus próprios pais dentro de casa. E, nossa, eu tava fazendo realmente um caos total. E revoltado com Deus, estressado com Deus. Então, basicamente, foi isso. Foi resumido. Falta alguma coisa? Com certeza. Eu não sei contar minha história se não tiver alguém me perguntando as coisas e eu vou lembrando o caminho. Mas, basicamente, foi isso. Do dia que eu saí de casa até o dia que eu voltei para casa. Saí de casa andando e voltei acamado para dentro de casa. Desde esse dia, eu correndo de Deus, eu não via a presença de Deus, eu não queria saber de Deus. Mas mesmo assim, não sei quantas vezes Deus me livrou durante esses 10 anos. Não sei nem fazer as contas de quantas vezes Deus me livrou nesses 10 anos. E, e quando eu melhoro, então, eu volto a fazer tudo que eu fazia de novo. Eu volto a beber, volto a fumar, volto a postar, volto a me drogar, volto a ter relações sexuais indevidamente, até o ponto de eu ir para uma praia, mancando. Só levei as muletas por causa da cabeça dura. E nessa praia, é, passei lá 3 dias com a galera bebendo, 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 e pagando coisa pros outros e bebendo. E, e quando eu me pego vem fazendo isso, eu ainda me fingia de cego ainda. Fingia que não queria saber de Deus, mas no Réveillon de 2024, nessa praia 24 para 25, eu tinha bebido o dia inteiro. Bebi 2 garrafas de vodka. Eu e os meninos que estavam comigo. Só que de repente todo mundo começa a passar mal. No Réveillon, no dia do Réveillon mesmo, o povo começa a passar mal, os amigos meus começam a vomitar, um quer ir embora. Era 2 horas da manhã. E eu olhava em volta e via aquele povo tudo louco, maluco. E eu não fiquei tonto. Bebi, 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 não fiquei tonto. E, e eu comecei a lembrar do meu pai e minha mãe me levando para ser apresentado na igreja. Comecei a ver, lembrar, não sei, até hoje eu não sei, é uma impressão no espírito, não sei o que que era, ver meu avô pregando, ver os pastores que esteve durante a minha vida, assim, na minha infância, nos meus 15 anos. Comecei a lembrar deles e fiquei bravo porque era 2 horas da manhã, eu só queria curtir o Réveillon. Eu tive que ir embora. E a gente voltou para Divinópolis. Em 2025, no caso. E a primeira semana eu fui pra igreja, não sei por que eu fui. Conheci algum pessoalzinho na igreja, conheci um pessoal ou outro na igreja. Eu fui no sábado, e acabou o culto, fui eu de novo. Fui pra uma festa, de novo. E nessa festa eu lembro bem que eu usei uma bala, uma droga sintética, fiquei maluco e no final rolou um tiroteio na festa, alguma coisa
E eu voltei pra casa, tipo assim, eu não tinha medo, não tinha, nem importava com isso. Né? Eu via a pessoa morrer, não tava nem aí, não tinha essa preocupação, esse amor no coração, essa empatia. E fui embora pra casa, só que eu cheguei dessa vez foi diferente, que eu cheguei bravo e fui dormir. Dormi bravo porque gastei dinheiro e cheguei lá, a festa virou uma bagunça. E na segunda-feira, foi no sábado, no domingo eu fiquei dormindo de ressaca. Na segunda-feira tinha uma cela, né, na igreja. E eu fui na cela e não falou nada, não falou nada demais. Nem lembro o que falou na cela até hoje, pra falar a verdade. Só que eu lembro que eu cheguei em casa esgotado. Eu cheguei em casa chateado e ali eu já tava desistindo de tudo ali. Eu falei assim, só que o engraçado é que foi diferente que eu não queria simplesmente desistir, mas eu queria pedir ajuda a Deus, a Jesus. Eu sentei, eu lembro certinho que eu sentei do lado da minha cama sozinho, só eu, e falei algumas palavras com o Senhor que foi: Senhor, eu não consigo mais. Me ajuda a largar meus vícios, largar bebida, cigarro, droga, e eu te dou a minha vida é sua. E fui dormir. E aí que tá, dormi. Quando eu penso que não, acordei no dia, eu não quis fumar, eu não quis beber, eu não quis usar uma droga, eu não quis sair. Passou, tudo passou. A vontade, o desejo, passou. E o dia que eu decidi entregar para Jesus e pedir a ajuda dele, arrependido de verdade, simplesmente aconteceu. Simplesmente passou toda a vontade, todo o desejo. E isso para mim é incrível porque não fazia sentido nenhum. E só que nisso para mim foi muito, testificou muito em mim, que eu falei assim, chegou o meu tempo de voltar. Meu coração sabia, é agora. É agora, é a hora de eu voltar. Ele tá me chamando. E eu parei aqui. E tem 2 anos agora, vai dar dia 23 de janeiro. 2 anos que eu fiz essa oração e 2 anos que eu fui liberto dessas paradas, né? E, e minha vida mudou caoticamente. Caoticamente minha vida mudou, foi tudo. E foi engraçado que eu já tentei parar outras vezes. Já tentei ficar sem fumar, mas eu chorava, esperneava, ficava 2 dias. No terceiro eu fumava. Mas esse dia que eu pedi ao Senhor, ele me ajuda, Jesus. Passou. Toda vontade, todo desejo, passou. Passou tudo. Eu já não era dependente de cigarro. Eu não precisava de um cigarro para viver, mas estava precisando de Deus. E ali eu vi que eu precisava de Deus e meus olhos se abriu. Foi como Paulo diz, as escamas se caíram. Eu acho muito sensacional isso, porque Paulo perseguia os cristãos, né? Ele perseguia Jesus. Ele pegou uma carta, subiu no cavalo e foi para Damasco para perseguir o pessoal. Só que chega lá, quem tava perseguindo ele, quem tava esperando ele, tá, Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele já caiu vulnerável. És tu, Senhor. E é assim que eu me vejo, que fiz de tudo para correr do Senhor, mas quando ele chegou, eu fiquei rendido, não teve mais escapatória, não teve mais para onde ir. As escamas caiu e eu vi cada detalhe do Senhor, eu vi cada livramento, cada tiro que era para ter me acertado, cada droga que era para ter feito eu morrer de overdose, cada bebida. Eu vi os 4 meses que eu passei deitado nessa cama aqui, na cama aqui do meu quarto, esses 4 meses. Eu vi que era Deus me tirando a depressão, a ansiedade, porque nesse tempo Deus me ensinou, Deus aprendeu. Que blasfêmia! Deus me ensinou que eu não era, que eu não era rejeitado, que eu não era uma pessoa tão ruim quanto eu pensava, que eu não sabia viver comigo mesmo. E nesse tempo que eu fiquei acidentado, Deus me ensinou a viver comigo mesmo, porque era um cara cheio de amigos, como falei. Quando eu fiquei acidentado, nem 10 pessoas vieram me ver. Mas mesmo assim, eu fiquei tranquilo. Eu aprendi a me divertir.
Eu aprendi a não depender mais de pessoas, mas eu aprendi sem saber também depender de Deus, né? Sem saber, cara. Sem saber, cara. Como que, pô, quem sou eu na fila do pão e eu vejo isso que o Senhor me deu essa chance. E o Senhor me chamou, né? E então comecei essa caminhada de fé com ele, né? E outra coisa, ponto. Eu falei que Deus tirou meu vício do dia para noite. Isso, eu vivi essa história dos processos de Deus, né? Eu tive esse processo do milagre, do dia para noite parar de fumar. Mas eu sofri um acidente. Minha perna não foi assim. Minha perna já tem 3 anos que vai dar. E ela dói todo santo dia. Já fiz 3 cirurgias e ela não curou. Eu experimentei o milagre e agora eu também experimento o processo de Deus com a minha perna. E foi o que eu falei sobre keep going, né? Sobre continuar, porque tem dia que essa perna me dá vontade de desistir, mas eu escolho continuar. Porque hoje em dia o que o homem tem é a sua força, né? E por causa desse acidente eu perdi, né? Isso, né? Não consigo correr, não consigo pular, subir uma escada eu tenho dificuldade. E, e de certa forma foi difícil para mim lidar com isso no início, né? Porque eu dependia totalmente de mim, né? E quando eu sofri esse acidente, e quando eu perdi essa perna minha, né? Tipo, você não é perder, mas tipo assim, os movimentos, né? A força, eu não podia mais depender de mim, né? Do meu trabalho, porque eu sempre mexi com coisa pesada e hoje em dia eu não consigo mais. Sempre trabalhei muitos anos em obra com armação de ferragem, carregava muito peso, eu não consigo mais. E todo dia o senhor me lembra, né? Que eu devo confiar nele, né? Que eu devo permanecer nele. Não confiar, né? Na minha força, na minha sabedoria, mas confiar no Senhor, porque é Ele que me sustenta desde o dia que eu sofri acidente, desde o início da minha vida, desde o dia que eu saí da minha casa. Sempre foi Ele que me sustentou. E como eu falei, sempre fui uma pessoa que confiou muito no meu trabalho, no meu esforço, na minha inteligência, no meu jeitinho brasileiro. O Senhor cortou pela raiz isso de forma radical, né? Igual eu falei, minha vida sempre foi muito intensa, então eu vejo que o Senhor também ele é muito intenso comigo. O Senhor, ele sabe, né, como moldar e tratar cada um. A gente só deve estar disponível para ser moldado por ele, né? E agora, como eu falei, passou tudo isso, eu me reencontrei com o Senhor, né? Finalmente eu já não conhecia mais para ouvir, mas hoje eu ouvia ele com os meus olhos, eu vi o Senhor com meus olhos e ele mudou tudo. Então eu tive um ano de aprendizado, né? De voltar a estudar a palavra, fiz um seminário, gastei muito tempo enchendo o saco dos pastores para estar comunicando e conversando com eles para eu saber mais e foi bom, né? Foi muitos caminhos de volta. Eu tive que recuperar a confiança dos meus pais, dos meus amigos, muita coisa errada que eu fiz, eu tive que sair pedindo perdão. Ixi, foi um aninho complicado, né? E Deus. E no meu acidente foi, nossa, outra coisa de Deus. No meu acidente eu perdi tudo, né? Perdi minha moto, entrei em tanto de dívida. E depois eu melhorei, eu voltei a trabalhar e Deus restaurou tudo. Eu tive tudo em dobro. Tive uma moto, um carro, tive um telefone do ano, os equipamentos bons para mim. Eu tinha me tornado corretor. Então Deus restaurou tudo, tudo, tudo. E chegou no fim do ano, desse ano que eu voltei buscar no Senhor, fiz tudo de volta, me aproximei, relacionei com o Senhor. O Senhor me lembrou, Reuel, aquele dia você não falou que entregaria sua vida para mim? Então vamos embora. E eu vi que meu coração queimava por gente, por almas, por pessoas que estavam na beira da rua bebendo, pessoas que estavam em situações de rua. Meu coração queimava e o povo me falava, Reuel, você é imã. E
Então aceitei o convite do Senhor e fui conhecer a missão, né? Em tempo integral e fui parar na Jocum, fiquei lá um ano inteiro. Cara, que mal, diziam que eu nem ia fazer 18 anos. Chegou aos 26 anos, servindo ao Senhor. Pisei na África, cara, mal saía da cidade. O Senhor me levou 2 vezes para a África, para o Senegal, para trabalhar com os muçulmanos, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Cara, eu me comuniquei com o muçulmano, não sei falar nem um pingo de inglês. Fui para um país que fala francês, que não tem nada a ver. E aprendi, consegui me comunicar, consegui ver maravilhas. Mas isso deixa para outra hora. Então, o Senhor é fiel, cara. Apesar de a gente nem não merecer, né? Eu não merecia, de verdade, não merecia. E o Senhor fez isso tudo, o Senhor restaurou tudo. O Senhor me levou para fora do Brasil, cara. Fui falar de Jesus fora do Brasil, na África. Eu, quem me conhece vai entender o porquê dessa ênfase. E parar até dentro de uma comunidade em São Paulo, que doideira. Cara, e falei muito de Jesus esse ano. Falei muito de Jesus para mim mesmo esse ano, tanto que eu tive que aprender, né? Eu fui para missão, mas eu percebi que quem precisava da missão era eu. E eu que precisava encontrar Jesus. Eu apresentei Jesus para muitas pessoas e cada dia mais eu apresentava, Jesus se apresentava para mim, né? Interessante, né? A vida cristã, cara, a gente só precisa estar vulnerável, a gente só precisa estar entregue a Jesus e perseverar, continuar, keep going. A gente precisa continuar, apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar dos dias que a gente não vai entender, a gente precisa continuar. E aconteceu tanta coisa, cara. Falei que Deus restaurou tudo. E quando eu venho para missão, Deus é. Meu amor cresce tanto por Deus que eu acordo num dia maluco. Acordei e falei assim, cara, eu tenho coragem de abrir mão de tudo por Jesus, para conhecer mais a Jesus. E eu sempre pedi para ser resposta de oração na vida de outras pessoas, né? Porque eu vejo o quanto que isso é importante. Tive várias oportunidades de. Porque eu falei, tive uma condição boa. Eu cheguei na escola com. Tinha vendido uma moto, então fui, tipo assim, com dinheiro para pagar a escola, mas chegou lá, o senhor me convidou a ajudar outras pessoas e peguei esse dinheiro e ajudei todo mundo. E fui viver na fé mesmo, viver dependente do Senhor, né? Porque Deus me chamou. Tinha um carro, fui com um carro, um telefone do ano, igual eu falei. Peguei e dei o carro pro meu pai, porque meu pai precisava começar um serviço. Só que eu não tinha condição financeira, dei meu carro para ele. A minha irmã tava mexendo com um negócio esqueci o nome, aí ela filmava. Então dei meu telefone do ano para ela, peguei o dela e o senhor me lembrou. Teve tal irmã, ela pediu para você orar para pegar um iPhone. Deus me lembrou disso e eu lembrei que eu pedi para ser resposta de oração e dei esse iPhone para pessoa e peguei o telefone dela mais antigo. Então, cara, eu vivi tanto nesses 2 anos que eu voltei para o Senhor que parece uma vida inteira, uma loucura. E mas isso é para esse vídeo, esse podcast é o primeiro porque eu queria me apresentar primeiro e contar um pouco da minha história. É uma história real baseada em Cristo. Uma história que foi transformada por Cristo, que foi salva por Cristo e redimida por Cristo. E esse Deus é o Deus que me apresentou, o Deus dos improváveis, né? E usou várias pessoas improváveis na Bíblia e usa até hoje pessoas improváveis e que me usa. O improvável, onde eu estou, onde eu sou, era improvável aos olhos de muito, mas o Senhor vem fazendo grandes coisas porque Ele é fiel. E Ele sabe, né, os pensamentos que tem sobre cada um de nós. Então, se você ficou aqui ouvindo isso, eu falo que Deus tem algo para sua vida. Apesar de parecer distante, apesar de você não ter discernido ainda, Deus ele está te preparando para algo. Como Ele me preparou. Esses 10 anos eu achei que foram 10 anos jogados fora, mas hoje eu vejo que
onde teve pecado sobreabundou a graça. Que muita coisa que eu vivi, hoje eu posso viver em favor do reino. Eu posso usar em prol do reino. Então, não, o Senhor ele redime todas as histórias. E eu creio que o Senhor está trabalhando na vida de cada um. Parafraseando, ele fala, né, que aquele que começou a boa obra é capaz, é suficiente para terminá-la. Então a gente está no caminho, a gente está seguindo esse caminho disponível a ele, seguir em obediência, que, que o mais ele fará. Não há história impossível para Deus. E ele te chama sabendo quem você é. E esse foi o primeiro, primeiro podcast. Espero que fiquem com Deus, que a graça de Deus cada dia mais alcance vocês. Vocês conheçam mais desse nosso Senhor e que Ele continue estabelecendo o seu reino em nossas vidas. Amém.